Neste momento, nós teremos aqui a pregação feita pela Liliane. Que privilégio, não é? Em 2014, não é? Eu pude ali conhecer a Liliane, conhecer o Fred. Que bênção, viu? É uma alegria muito grande estarmos aqui juntos. E a Liliane é nutricionista, não é? Então ela entende bem nesse período que a gente está vivendo e a gente precisa escutar aí a voz de Deus, as orientações sobre saúde, certo? Pois essa é a nossa mensagem. O que a gente pode fazer nesse período para ter melhor qualidade de vida e servir o nosso Deus? Liliane, que Deus te use, que Deus te abençoe ricamente. Amém, pastor. É muito bom relembrar, né, o tempo que nós passamos juntos. Nós estivemos na África, né, pastor? E fazendo esse momento de reflexão, né, voltando um pouco naquele tempo, nós percebíamos que as doenças infecto-contagiosas, elas são muito presentes, né, no local, na África. A gente às vezes se remete, né, essas doenças que matam milhares de pessoas, né? E a África era muito marcada por isso. E nós tivemos muitos aprendizados ali. E acho que um deles é o que me motivou hoje para falar com vocês sobre um aspecto muito importante da nossa vida, que é a questão de onde nós estamos consumindo os nossos aprendizados, onde tem sido a fonte, né, de aprendizado para a nossa vida. Então, eu gostaria de refletir um pouco com vocês, mas, primeiramente, quero falar um feliz sábado a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho prazer de receber vocês aqui na minha cozinha. Daqui a pouco o almoço vai estar pronto. Se você ainda não tiver ainda algo que comer, por favor, né? Nós não esperávamos que nosso púlpito fosse uma cozinha hoje, mas eu gostaria de refletir, né, sobre alguns aspectos da nosso estilo de vida, da nossa alimentação. E quero desejar, né, um feliz sábado aí. A Cleia está mandando um beijo. A Ângela, estou vendo o rostinho, estou vendo o rostinho do Max. O Max, ele não está em casa, né? Ele está aí com um fundo bem propício. Eu fico feliz de ver que você conseguiu, Max, apesar de estar em quarentena, também refletir, né, de alguma forma, essa natureza que Deus fez também. A Rosilma, a Gabi, nossa, gente, estou morrendo de saudade de todos. O Everaldo, eu quero desejar a vocês realmente um feliz sábado. E eu espero que estejam todos bem aí na casa de vocês, né? Estamos em oração por todos. A minha pequenininha está lá na casa da Lu, e eu mando um abraço lá para eles também, né? Hoje ela faz 10 meses, e eu estou bem feliz, né, com mais um mêsinho de vida dela. E aproveito para parabenizar a irmã Sueli, que também está fazendo aniversário hoje, a irmã Miriam, que fez aniversário ontem, e também os meus filhos na fé, né? A Railane fez aniversário ontem, que Deus abençoe você, Rai. E amanhã, aniversário do Gabriel, que Deus abençoe você também, tem muita sabedoria. Aniversário também da Melissa e do Samuel esse mês, né? Eles praticamente nasceram no mesmo dia, 3 anos depois, então muito legal. E a minha mãe também, né? Que está fazendo aniversário esse mês. Então, é muita felicidade, né? Nós ainda estarmos podendo estar juntos, apesar de estarmos separados. Mas eu imagino que você já esteja cansado, até como eu, de ouvir falar de Covid, de doença, né? Eu imagino que você tenha consumido bastante informações por aí, né? Visto vários especialistas dizendo que tem que ficar em casa, que tem que sair de casa, que tem que sair de máscara, que tem que lavar a mão. E essas informações e quantidade de óbitos, né? Cada dia subindo mais. Então, dependendo da linha que a pessoa segue, a gente vai ficando numa sinuca de bico. A gente não sabe quem está certo, quem está errado. E tem hora que a gente fala assim, quer saber? Eu vou lá na rua.
né? Às vezes até se propõe a fazer alguma extravagância, porque já fica assim, cansado de tanto ouvir informação. E para outros foi ao contrário. O pessoal, não, besteira, para que isso? Para que colocar máscara? E daqui a pouco a pessoa foi se conscientizando e foi colocando máscara, foi comprando álcool em gel e foi o inverso, né? Acabou ficando assustado. Você estando ou não, né, preocupado com o Covid, com a doença em si, eu imagino que uma preocupação toma conta de todos nós, que é o que será de nós depois que essa quarentena acabar. Essa preocupação se dá porque a situação financeira, né, de muitas pessoas vai ser prejudicada por conta desse momento, né? Muitos pequenos empresários também estão tendo dificuldade de se manter por conta dessa situação toda. Muitos não tinham ali um porquinho, né, um dinheirinho debaixo do colchão, então foram pegos desprevenidos e agora estão realmente necessitando de ajuda de outras pessoas. Aquele Provar e Verde foi maravilhoso. Eu acho que a gente poderia parar por ali, pensando, né, nas pessoas que estão precisando e que a gente possa sempre estar de prontidão mesmo para ajudar quem precisa. Mas essa situação pós-quarentena, ela nos assusta um pouco, porque as crianças elas vão ter a dificuldade em relação às escolas, né? Toda uma adaptação que está tendo que ser feita. E aí eu quero convidar você a pensar na quarentena como uma pausa, né? Um momento para ter uma reflexão para os grandes momentos que nós vamos viver depois que esse período passar. Deus, ele não faz nada por acaso. Ele é Deus, simples assim. E ele consegue transformar as situações difíceis da nossa vida, como ele mostrou durante toda a Bíblia e como ele mostra na nossa vida também, em grandes bênçãos. Muitas pessoas, né, precisavam ser pausadas, precisavam ser freadas e entrar no momento de introspecção. Pensando no mundo, no geral, as pessoas estavam ali vivendo suas vidas sem pensar no dia de amanhã, bebendo, fumando, indo a locais inapropriados, praticando coisas ilícitas. Então, de repente, todo mundo se assustou e entrou dentro de casa. Eu acho que todos nós fomos pegos de surpresa. E uma pesquisa mostrou que as pessoas foram perguntando, né, qual era o local onde elas gostariam de estar depois que a quarentena passasse. E foram dadas várias opções: na escola, no trabalho, na igreja, em shows, em festas. E a grande maioria das pessoas diz que a igreja é o local onde eles gostariam de estar quando a quarentena acabar. Então, nós percebemos que esse momento ele vai ser de grande valia, né, para que as pessoas possam realmente se converter. Então, se talvez não foi para você que Deus parou o mundo, quem sabe foi para alguém, para algum irmão nosso, que ainda está aí distraído na vida. E o contrário também acaba sendo verdadeiro. Muitas pessoas que estão dentro da igreja, que né, são adventistas há muito tempo, têm balançado a sua fé por conta desse momento, porque a situação financeira apertou, a doença chegou, assustou muita gente. E aí você pergunta, né, Senhor, por quê? Por que isso acontece? Mas quando a gente percebe que Deus é Deus, entregamos a Ele esse momento, nós temos certeza que Ele fará o melhor pela humanidade. Ele fará o melhor por nós. E provavelmente você tem ficado bastante tempo na internet, né? Você tem consumido, né, muitas informações. E uma pesquisa agora de 2018, chamada Vigitel, ela avalia, né, as condições e hábitos das pessoas em relação à saúde. E ela identificou o seguinte: 67% da população brasileira fica mais de 3 horas em frente à TV, a computadores e tablets. Isso nos períodos de lazer, fora o período de trabalho. Sabe o que isso significa? Que mais da metade das pessoas permanecem muito
muito tempo consumindo informações, filmes, novelas, seguindo YouTubers, ficando nas redes sociais. E 3 horas é pouco, né, para muita gente. Eu não sei aí na sua casa como é que é a realidade, mas quanto tempo seus filhos ficam aí em frente à TV e você também? E esse excesso de conteúdo, esse excesso de informação tem levado a gente a confundir um pouco as vozes, né? No meio desse monte de vozes, cada hora você acredita numa coisa. E isso é muito complicado, principalmente em relação à nossa saúde. Nós estamos valorizando demais a doença, quando, na verdade, nós somos especialistas em saúde. Nosso tempo não deveria ter sido gasto consumindo somente o quanto existe de mal, mas o quão bom é o nosso Deus. Mas quantas coisas boas ele fez. Ele criou a saúde. É ele que põe e ele que tira. Eu quero convidar vocês a abrir, se vocês estiverem com a Bíblia, se não, me acompanhem aqui. É o livro de Lamentações, no capítulo 3. Jeremias estava num momento ímpar, né, da vida dele. E aí ele começa dizendo assim, bem no verso 1. Eu sou o homem que viu a aflição na vara do furor de Deus. Ele me levou a andar em trevas e não na luz. Deveras, ele volveu contra minha mão, de contínuo todo dia. Fez-me envelhecer a minha carne e a minha pele. Despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim o cerco de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os mortos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro que já não posso sair, e agravou-me de grilhões de bronze. Então, aqui Jeremias ele começa a contar o quanto de aflição, né, ele estava vivenciando naquele momento. E se você continuar os versos, ele abre assim, o coração de que, até aqui no verso 18, fala assim, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Assim, a angústia dele era muito forte. E o começo desse capítulo diz assim, convidado o povo a reconhecer o seu pecado. No verso 22, a mensagem diz, esperança de auxílio pelas misericórdias de Deus. Então, ele aflito, né, ouve o que Deus tem a dizer para ele, e as palavras são as seguintes. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para o que esperam por ele, para a alma que o busca. Então, ao mesmo tempo que o veneno, né, como Jeremias coloca, está assolando a vida dele, de repente ele medita e percebe que as misericórdias do Senhor são o motivo pelo qual nós não somos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Então, nessa certeza e nessa convicção, a gente precisa ter paz, mesmo no meio de tanto medo, de tanta angústia que estamos passando. Porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E o nosso povo, ele é convidado a reconhecer aquilo que nós estamos errando e ajustar os nossos caminhos, ajustar os nossos trilhos conforme a vontade de Deus. E nesse pensamento, nós precisamos consumir conteúdos e adquirir informação das fontes, né? Em 1867, a irmã White, ela teve, assim, Deus ajudou ela, né, a reconhecer os pecados que estavam acometendo o povo em relação à saúde. Nós tivemos o privilégio de ter diversas literaturas, né, livros sendo escritos falando sobre a mensagem verdadeira, a mensagem, né, pura de Deus em relação à saúde. E nós somos, assim, um povo selecionado, que Deus tem ajudado de uma forma misteriosa e maravilhosa a conduzir essa mensagem. Em 1918, por exemplo, na época daquela gripe espanhola, né, que assustou o mundo naquele período, as instituições adventistas, elas foram reconhecidas pelas comunidades científicas como locais, assim,
que se diferenciavam o comportamento da doença comparando com as situações no mundo em geral, né? Eles perceberam que as pessoas praticamente não havia óbitos nas clínicas. E por quê? Qual remédio que eles estavam usando? Naquele momento, o remédio que foi destacado foi a hidroterapia. Então, eles faziam banhos, né, quentes e depois banhos frios, que se chama o banho alternado, né? Ao finalizar o banho, eles terminavam o banho no banho frio. E isso ajudava o corpo a fortalecer a imunidade e vencer a doença de dentro para fora. E foi assim que as instituições elas se mantiveram assim assolando o meio científico, falando, mas por quê? Né? O que eles têm de diferente? Além de toda a alimentação, além de todo cuidado em abrir as janelas, né? Naquela época, as pessoas elas tinham a ideia de que para combater as doenças respiratórias, as pessoas tinham que fechar as janelas, porque vai deixar o vento frio entrar. Porém, a gente já tinha informação, né, através da literatura, de que essas janelas tinham que ser abertas, de que o vento precisava circular dentro de casa, o ar puro tinha que entrar. Então, essas orientações parecem tão simples, mas a gente fica no meio de tantas informações, a gente fica confuso. Então, eu gostaria de convidar você, né, hoje, se você puder, desligue um pouco seu celular, feche um pouco as janelas que estão aí abertas na sua mente e abra o seu coração para o que Deus realmente pode revelar para você. Né? Tem dois livros assim que eu gosto muito, que eu poderia passar aqui horas e horas falando sobre eles, mas eu acho que a irmã White é a melhor nutricionista que eu conheço. E com certeza, se você ler esses livros, que estão facilmente disponíveis, se você não tem na sua casa, você pode encontrar na internet, né? Esse aqui que é o Ciência do Bom Viver, que é um livro fantástico. Se você ainda não leu, se você tem, assim, ou leu pouco, você pode, de fácil acesso, até na internet, né? O Henrique colocou aqui para gente no acesso, depois você clica, você pode baixar em PDF, pode ler esse material, mas provavelmente, né, você pode ter também na sua casa. E esse aqui, que é o Conselho sobre Regime Alimentar, também que é um livro fantástico, que, assim, eu não teria condição, só se eu lesse ele agora para vocês, de falar o quanto de sabedoria, né, quanto de equilíbrio existe nessas literaturas. Muitas pessoas acabam indo para os extremos da saúde, colocando até coisas e um peso muito grande em coisas que são tão simples, que Deus revelou de um jeito tão simples, que eu tenho certeza que se você investir o seu tempo em lendo conteúdos de boa qualidade, com certeza a sua família vai ganhar muito. Eu vejo, assim, algumas postagens das mães dizendo que estão, assim, pirando, né? Usando uma palavra coloquial, por conta das crianças em casa, pensando assim, nossa, elas estão assim a 220 dentro de casa, e eu coloco elas na frente da TV porque para eu ter um pouco de paz, para eu conseguir fazer alguma coisa. E aí, quando eu vejo a sua mesa, quem sabe você está dando para ela de manhã um copão de achocolatado, com bastante manteiga no pão, e fornecendo para ela uma energia que não é a energia apropriada para ela, pela imunidade principalmente, mas também que vai deixar o sangue dela inflamado. Uma pessoa inflamada, ela tem um comportamento diferente de uma pessoa desinflamada. E nós precisamos acreditar que se a nossa alimentação ela fosse ela é o nosso combustível, aquilo que a gente come é aquilo que a gente é. Então, você pode manipular e ajudar a sua família a ter mais paz, a vencer depressão, a vencer doenças crônicas. Isso tudo na sua cozinha, através daquilo que você fornece para a sua família. Aí você pode falar assim, Liliane, mas você não sabe o que está acontecendo aqui em casa. Nós estamos com dificuldade financeira. Né? A fome assolou aqui em casa, então eu estou dependendo de ajuda mesmo.
E eu compreendo, e eu tenho, assim, toda a sensibilidade para esse sentido. Mas eu queria que nós pesássemos algumas coisas. Por exemplo, a sua a sua compra, né? O que que você tem adquirido aí dentro da sua casa? Por exemplo, eu não sei, gente, agora eu vou precisar de uma ajuda. Quanto custa um quilo de colchão duro, um quilo de carne? Alguém me fala, por favor? 24,90. R$ 24,90. Dá para uma família de 4 pessoas, depende da família, né? Mas comer por quanto tempo? Assim, quantas refeições? Praticamente 2. Umas 2 refeições, obrigada. Então, R$ 24,90 para um dia, praticamente. Se a pessoa almoça e janta, né, que é o comum nas casas, mais ou menos isso de valor que você gasta por dia para comer. Agora, no hortifruti, o que você compraria com R$ 24,90? Se você comprar as frutas da época, com certeza você vai pagar mais barato. Se você adquirir os alimentos, por exemplo, uma aveia, um alimento que é barato. Às vezes, você, por exemplo, não tem dinheiro para comprar uma castanha, mas eu tenho dinheiro para comprar, por exemplo, semente de girassol, que é super barato. É bem simples, né? É bem barato de encontrar. As lojas virtuais, né? Elas têm entregado em casa. Não é algo caro de se adquirir. E você pode adquirir, assim, por valores muito pequenos, mas até a própria castanha. Por exemplo, 200 gramas de castanha do Pará fica aí por volta de R$ 8, R$ 10, dependendo do lugar onde você compra. Com essa quantidade pequenininha de castanha, você pode fazer 1 litro de leite de castanha e ainda com a polpa que sobra, né, do leite, você pode fazer um patê maravilhoso. Se você fosse comprar 1 litro de leite convencional e comprar uma margarina, você gastaria até mais do que isso. Então, muitas das nossas questões são em relação à nossa escolha. Não é só a questão financeira. A gente sabe que a gente acaba optando por aquilo que parece ser mais saboroso, mais gostoso. Só que você, nesse momento, precisa refletir sobre a quarentena que você está passando. Né? Muitas pessoas falaram para mim assim, puxa, eu tenho dificuldade de mudar porque a minha rotina é muito corrida. Olha a oportunidade que Deus está te dando. Ele parou o mundo para que você tivesse um momento de mais tranquilidade, para que você passasse por essa quarentena. Jesus, né, no início do seu ministério, ele passou por uma quarentena. Ele passou por um momento que ele saiu e foi refletir foi um momento introspectivo dele para a grande missão que ele teria depois. Se nós pensássemos na Arca de Noé, nós estamos na nossa arca, né? Só que é a Arca de José, a Arca de Everaldo, a Arca de Ângela. Cada um aí na sua casa está na sua arca. E foi um momento divisor de águas, um momento que se parou para pensar naquilo que viria depois, fazer os planos para o que viria depois. E aí nós pensamos também no nosso Egito, né? Como o pastor citou no começo do culto. Nós temos um momento de que nós estamos em transição. E os hebreus, eles passaram pelo Egito, pelo deserto deles, né? Após a saída do Egito. E esse período, né, de 40 anos foi o momento para o Egito sair deles. Foi o momento para que eles pudessem realmente estar prontos para Canaã, que eles estavam sendo destinados. Canaã e Egito eram locais próximos, mas eles passaram 40 anos justamente para se desintoxicar. Então, você pode fazer muito mais nessa quarentena do que talvez você tenha imaginado. Você pode realmente mudar a sua vida a partir desse momento. É importante que você reflita o quanto Deus ele tem planos para você. E você pode trazer esse momento como um divisor de águas realmente na sua rotina, na sua vida. Muitos me procuram e falam assim, puxa, Liliane, eu gostaria, por exemplo, de ser vegetariano, mas eu acabo não tendo tempo de aprender coisas novas, eu não tenho muita habilidade,
E agora está aí, né? Um belo hobby que você pode desenvolver. E um outro hobby também que eu particularmente aprendi, né, no começo dessa quarentena foi o seguinte, que talvez possa ajudar até a sua situação financeira também. Há muito tempo, né, Deus já falava comigo, puxa, Liliane, eu lendo os livros e ele falando que nós deveríamos plantar. Através do plantio, nós teríamos acesso a verduras, legumes orgânicos, né? Coisas que nascem aí no seu quintal, na sua horta. E da preguiça, né? Na correria, a gente acaba não fazendo esse cultivo, porque é muito mais fácil você ir lá e comprar. Alguém já plantou. E ainda muito mais fácil para outros é comprar o alimento pronto, né? Já congelado, não na forma in natura, mas ultra processado, né? Cheio de química, cheio de adição de sal. E aí a gente talvez tenha feito o nosso estoque da geladeira cheio de hambúrguer congelado, lasanhas prontas, enfim. Mas no comecinho da quarentena, eu busquei algumas mudinhas e plantei. E agora os pezinhos já estão grandes, eu já estou consumindo aí os tomatinhos da minha horta, o espinafre que eu plantei. Paguei R$ 1 no pezinho e ele já está super grande. O plantio é uma coisa interessante porque você tem que ter paciência, né? Desenvolve esse hábito de você olhar e perceber que o tempo daquela planta é um tempo diferente do que a gente é muito acelerado, né? E quando você planta e colhe, você percebe o cuidado que exige cada dia para que algo aconteça. Então, na nossa vida também, a cada dia é uma construção, é um crescimento, é um desenvolvimento de um relacionamento com Deus. E nós podemos aprender muitas coisas através do plantio. E provavelmente você vai economizar também, vai ter acesso a alimentos orgânicos. E qualquer pedacinho de terra, se você mora até em prédios, em apartamentos, você pode estar fazendo essas hortinhas em vasilhas pequenas, enfim. Existem tantas possibilidades. E nós precisamos aprender e refletir sobre esse momento, porque a maioria de nós ainda mora na cidade. Né? Nós estamos aí, a grande maioria do mundo mora em grandes cidades, mas o nosso povo, ele sabe que nós precisamos aprender muito mais sobre a natureza do que nós estamos meditando sobre ela. A irmã White, ela coloca em um dos livros dela que a abstinência, né, de alguns alimentos por 1 ou 2 meses poderia curar doenças. Isso é assim, muito intenso e lindo de se ver. Né? Aquilo que você está colocando na sua mesa, o açúcar, a gordura, os alimentos processados, o excesso de sal, o excesso de temperos prontos, né? Sazon, caldo quinó, meu feijão e todos esses. Quem sabe você possa fazer uma reflexão e decidir que durante esse período que você está em casa, você pode mudar essa situação na sua casa, mudar ela para sempre. Abstinência é um momento que pode ajudar tanto financeiramente você, quanto em relação à sua saúde. Quem sabe você consiga emagrecer durante esse período, se esse é o seu desejo. Quem sabe você possa cuidar da sua hipertensão. Das recomendações dos ministérios, né, é que você cuide das suas doenças crônicas. Que você reflita sobre as suas condições de saúde, que você equilibre esse quadro. E no seu quintal, você, além de poder colher, você ainda pode fazer o exercício, você ainda pode tomar um banho de sol maravilhoso, que nosso país é muito abençoado por esse motivo, né? E às vezes a gente fica o dia inteiro dentro de casa, sem nem abrir a janela. Isso não pode acontecer no nosso lar. Nós somos sabedores que o nosso corpo ele precisa da luz do sol. Liliane, mas eu não tenho nenhum quadradinho de janela aí na minha casa. Então, suplementa. Mas se você puder utilizar o sol da maneira, né, que nós conhecemos, ele está brilhando lá fora. Quem sabe você possa passar um sábado diferente com a sua família. Ensinar fisiologia para os seus filhos. Se você aprende fisiologia, ninguém te engana. Porque a forma que seu corpo funciona, ele é perfeito. Deus criou perfeito.
E nós precisamos aprender um pouco mais sobre isso. Que horário que você tem dormido? Eu não sei se você tem ficado horas e horas aí na internet ou fazendo alguma outra coisa que vai dormir à 1 da manhã todos os dias. Puxa vida, gente, agora não é tempo. Agora já começou a esfriar, né? A doença pode ser que alastre um pouco mais. É hora de você cuidar da sua imunidade. Desliga a TV mais cedo. Na verdade, se você puder mudar o seu hobby também, seria bem interessante, como a gente está conversando. Mas desliga a TV mais cedo, vai descansar. Nossa, só o fato de você conseguir dormir bem à noite vai favorecer com que de manhã você não tenha que dar uma chicotada lá no seu rim, na sua suprarrenal, com um copão de café. Isso você está, às vezes, remediando um problema que você mesmo criou. Você cria um ciclo vicioso, então, de alguma forma, você tem que quebrar isso. E a melhor forma de você quebrar isso é fazer mudanças na sua rotina. Então, estabeleça um horário para você dormir, 10 da noite, que seja. Algum tempo antes, já desliga as suas luzes da casa, já diminua essas luzes, toma um banho morno, faça uma refeição mais cedo, né? 10 horas da noite não é hora de comer, não é hora de ficar beliscando, que muitos estão se sentindo assim ansiosos, né? Então acabam comendo toda hora, e isso durante o dia também não é legal. Nosso corpo, assim como nós, precisa ter momentos de trabalho, momentos de descanso, momentos de trabalho, momentos de descanso. Se você coloca trabalho, 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 uma hora ele vai pedir conta. Entendem o que eu quero dizer? Então, você precisa estabelecer os horários da sua refeição. Café da manhã, quem sabe todo mundo na mesa, quem sabe todos juntos, sem uma divisão aí de família, uma oportunidade para você realmente se relacionar com a sua família. As pesquisas mostram que o seu relacionamento com seus filhos na mesa, pelo menos uma refeição feita na mesa, todo mundo junto, evita com que esses filhos se desenvolvam vícios em relação às drogas. Então, parece simples, né? O simples ato de comer junto, mas isso vai refletir e impactar a nossa vida para sempre. Nós temos lembranças, né? Talvez dos nossos pais sentados à mesa numa agradável conversa. Quem sabe você possa fazer agora com o seu legado também, com a sua família. Eu gostaria de chegar a algumas conclusões com vocês, abrindo a Bíblia também em Isaías, no capítulo 38. Isaías, no capítulo 38, nos versos 1 e versos 2, diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, pois morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então, assim, quando Ezequias ele recebeu uma notícia, né, de que ele seria acometido pela morte, e aquilo, assim, é um impacto muito forte. Não sei se algum de vocês já recebeu algum diagnóstico pesado e diz: puxa, a sua vida está por um fio. Então, nesse momento, você percebe que você não é Deus, você percebe que você é mortal. E eu acho que a morte, como consequência do pecado, é a melhor das consequências. Porque quando a gente percebe a nossa fragilidade, assim a gente consegue reconhecer quem é Deus. Então, naquele momento, Ezequias, ele orou. E ele pediu a Deus: Senhor, eu não quero ir. Eu não quero perecer, eu não quero morrer. Eu quero viver, eu quero aproveitar esses dias com a minha família, eu quero aproveitar esses dias com o meu reinado. E ele se angustiou de uma forma assim, e orou, pediu a Deus. E Deus, na sua infinita sabedoria, né, usando a vida de Ezequias como um exemplo do que aconteceria com o povo, ele, aqui no capítulo 21, relata o seguinte: Ora, Isaías dissera: Tome-se uma pasta de figos e ponha como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Também dissera Ezequias: Qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Olha que interessante.
Deus, ele ouve a oração de Ezequias e ele cura Ezequias. Deus tem várias formas de curar. Ele pode simplesmente falar assim, tá curado, vai e não peques mais. Levanta, pega teu leito e anda. Ou ele pode usar elementos da natureza para trazer a cura. No caso de Ezequias, ele deu uma receita, falou assim, olha, usa emplasto de figos sobre a ferida mortal e você vai ficar bem. E daquela forma, Ezequias fez. E daquela forma, ele foi curado. E, incrivelmente, aqui ele canta, né? Tem entre essas passagens, a partir do verso 9, mostra o cântico de Ezequias. E como ele fica maravilhado, né, da bênção que Deus estava proporcionando na vida dele. E dessa forma, eu e você temos acesso a quem criou a saúde, aquele que pode todas as coisas. Tudo ele pode. Mesmo pessoas com diagnósticos de morte, ele pode curar. Se assim for para a misericórdia, para a honra e glória dele. Ele pode todas as coisas. Nós precisamos confiar nisso. Mas de uma forma muito humilde, a gente precisa entrar em oração e falar, Senhor, eu não gosto daquilo que eu deveria gostar. E aquilo que eu não deveria gostar é o que eu gosto. Tira de mim essa vontade. Me ensina aquilo que eu preciso fazer. Me instrua, me dê informações. O que é que eu preciso fazer? E com certeza, se você buscar nas fontes certas, ele vai te orientar e ele vai mexer com você. Mesmo que você não queira fazer nada do que eu falei, mesmo que você não tenha, assim, as minhas palavras sejam fracas, para trazer algo novo para você, ore e peça instrução a Deus. E ele vai te mostrar como cuidar de você, como cuidar da sua família, como cuidar das pessoas que você ama. E ao invés de você ficar aí disseminando informações sobre quantas pessoas já morreram, sobre quanto mal é mal, fale o quanto o bem é bom, como Deus é bom. O mal, ele é avassalador. Ele sai atropelando tudo. E você vê notícia ruim, né? Você pega o jornal, espreme e sai sangue. E você é o agente de esperança. É a nossa mensagem, a mensagem de saúde. É a natureza que Deus criou, que Ele quer que você mostre para o mundo. E através dos milagres que Ele pode fazer, através desses cuidados, Ele vai se apresentar e vai mostrar ao mundo que Ele é a cura, que Ele cuida do seu povo de uma forma maravilhosa e misteriosa. E o nosso povo seja um exemplo, né, da nossa vida plena, que a nossa vida ela seja um reflexo e fala para o mundo, olha, eu venci. Não que nós vamos vencer a morte, porque ela é uma consequência, e todos nós somos pecadores. Ninguém é perfeito, ninguém faz tudo certo. Nós não sabemos todas as coisas, nós somos muito limitados, e Deus conta um pedacinho para a gente. Às vezes, as pessoas precisam de tantos argumentos para saber, mas será que eu realmente preciso fazer, por exemplo, comer uma fruta todos os dias? Será que realmente aí você fica pesquisando, será que é isso mesmo? E fica em dúvida, muitas vezes, do que realmente você precisa fazer. Para e confia no Deus que criou todas as coisas. Reflita naquele que pode salvar. E ele com certeza vai instruir você e a sua família para que nós possamos passar por esse momento. Mesmo que a doença venha, mesmo que a situação, porque provavelmente vai vir para todas as pessoas, né? Em algum momento nós vamos talvez ser acometido com alguma coisa, mas que você esteja pronto para essa guerra, que não seja a sua falta que traga uma morte precoce, que traga um sofrimento precoce, e que você possa fazer pelos outros, mostrando aos outros quem é o Criador. Que através da nossa vida possamos refletir sobre o amor do nosso Deus. Que Deus seja louvado. Eu acredito que agora nós conduziremos a oração, Henrique. Ou a música. Oi, desculpa, é a música final, né? Reflitam sobre essa letra.
ajoelhar e orar. Se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Pede por no nome de Jesus.
Quando, numa situação lá na Angola, me marcou muito quando um dos irmãos falou assim para mim, o meu sonho é que nós tivéssemos uma biblioteca na igreja, onde as pessoas pudessem pegar os livros, ler os livros, devolver para que outros leiam. Aquilo assim cortou meu coração, porque nossas estantes estão tão cheias, né? Cheias de livros, nós temos tantas Bíblias, e tem pessoas que não têm nada, e elas têm sede de conhecimento, sede de saber. E nesse momento, né, vou aqui orar a Deus, para que você também possa experimentar as bênçãos de ler boas literaturas, de ter bons conteúdos, de aprender coisas boas, confiando que Deus sabe sempre o que faz. Que Deus possa te abençoar e te iluminar. Pai eterno, nós somos filhinhos rebeldes. Tu conheces o nosso coração. Sabes, ó Deus, que nós gostamos muito daquilo que não nos faz bem. E nesse momento, o Senhor nos convidou para que passasse por uma quarentena, a quarentena da nossa vida. Não sabemos, ó Deus, o que acontecerá depois, mas sabemos que o Senhor quer nos preparar para algo muito grande que virá. Então, que o Senhor possa nos ajudar a modificar aquilo que está trazendo desconforto para nós, modificar a nossa comida, modificar nosso sedentarismo, nossa tristeza, porque estamos, Senhor, doentes. Se não estamos doentes fisicamente, estamos espiritualmente, ó Deus. Que o Senhor possa curar todas as feridas e como um povo, um só povo, que o Senhor possa ser reconhecido como Criador da nossa saúde através da nossa vida plena. Que o Senhor cuide de todos que nós amamos também. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Liliane, Deus seja louvado pela mensagem, com a mensagem oportuna para o momento que estamos vivendo, já que somos um povo separado pelo Senhor, então temos uma mensagem especial, também com uma alimentação, um estilo de vida todo especial. Com toda sinceridade, Eliane, eu digo o seguinte, eu escutei Deus falando comigo hoje, né? Que eu, Márcio, o que eu tenho que fazer para mudar de vida? E meus irmãos e irmãs, este é o momento para fazermos também uma reforma de saúde, né? De vivermos o que Deus está pedindo para a gente. Muito obrigado, viu, Eliane? Que Deus te use de forma poderosa, como sempre tem usado, como usou hoje, tá bom? Obrigado mesmo por tudo, tá?